Bom dia! Bora falar de PNL, 29ª live, já falamos de PNL. Para trauma, fobia, depressão, ansiedade, vendas, PNL na comunicação, PNL já falamos para relacionamento, já falamos PNL para dinheiro, já falamos PNL para um monte de coisa. Foram 28, essa é a 29ª. Bueno, nós dia desses fizemos essa live aí que você tá vendo. Deixa eu desativar comentários aqui, ó. Nós fizemos essa live dia desses explicando como a PNL funciona. Então, tá lá, né? Tem até aí, ainda tá aqui no Instagram. Ó, presta atenção, o povo fica me falando, você falou de uma live que eu não achei, então. Deixa eu explicar. Eu faço ao vivo, aqui no Insta. Ela fica alguns dias. Depois vai pro YouTube, meu canal no YouTube. Link na bio aqui. Terminar a live, você vai na bio, minha bio tem o link lá do YouTube. E depois ela também sai, vai pra Castflix, que é a minha plataforma exclusiva de vídeos, tá? Então, quer assistir? O melhor momento é assistir agora, ao vivo. O segundo melhor momento é assistir no mesmo dia ou alguns dias depois vai pro YouTube. E depois passou uma semaninha, 10 dias, vai tudo pro plataforma, tá bom? São aulas aqui, são lives, ao live de PNL. Absolutely free, no Vasco, na faixa 0800. Aproveita quem quer, depois... dá pra repetir? Não dá pra repetir. Eu já tô te dando um presente, você ainda quer que eu te dê um presente 2 vezes? Não dá não, aí fica muito caro pra mim. Essa live ainda tá disponível aqui no Insta, tá bom? Se você tá vendo no YouTube, tá disponível aqui no YouTube também. A gente viu lá, ó, a primeira coisa que acontece é a captação da realidade externa. O mundo é tudo que acontece ao nosso redor, fora da gente. Uma realidade externa. Nós captamos pelo sistema nervoso. A gente vê, ouve e sente aquela informação. E em seguida, nós a filtramos. Tá vendo na coluna do meio aí? Filtros, é isso que a gente vai falar hoje. Vamos mais especificamente... Como é que faz isso aqui? Ó? Eu vou escolher outro. Eu não sei fazer isso. Parar de compartilhar. E aí a gente vai aqui e acha outra. Aqui, pronto. Opa. O que eu fiz aqui? Gente. Dá-lhe, celular. Meu celular tá pretinho hoje. Tá que nem eu hoje. Aí, ó. Nós vamos falar especificamente dos filtros de percepção. Omissão, generalização e distorção. O que é, como funciona e pra quê? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você chame mais gente. Hoje está muito vazia essa sala aqui, está muito vazia, se desanima o professor, se desanima o tio Castilho aqui. Eu compartilho essas informações para que vocês interajam comigo, me perguntem, falem, concordem, discordem, tudo ou mais. Só que está muito vazia essa sala aqui. Eu vou tentar o meu celular hoje, ele não acordou com boa intenção a meu respeito. Tá escurão aqui, eu não consigo ver direito a carinha das pessoas. Mesmo assim, vamos lá, ó, consegui ver uns 2 ou 3 aí. Convida aí 2 ou 3 pessoas que você imagina se interessem por PNL e que possam querer ver ao vivo. Pode ser que elas vejam depois gravado, mas ao vivo é ao vivo, né? Todo dia eu falo a mesma coisa, é para isso que está ao vivo, é para estar ao vivo, para você participar, para você interagir, para você fazer pergunta, comentário, dar ideia. Nós tivemos 28 lives, essa é a 29ª. Dessa aí umas 20, 23, 25 foram sugestões das pessoas aqui ao vivo. Eu começava as lives e pedia a elas. Quer live de que hoje? Fala aí do que é que você quer. E a gente faz a live, fazia, né? Mediante, fizemos, perdão. Que hoje o verbo não é só o celular que tá ruim. Nós fizemos mediante pedido, né? As pessoas, querem uma live sobre... crenças, teve? Lives na hora, assim, eu começava a live, o que você quer que fale hoje? Crenças. Aí o lá falou TDAH, vícios, depressão, ansiedade, insônia, comunicação, dinheiro, emagrecimento, relacionamento. Foram falando e eu fui fazendo as lives. E, de novo, né? Hoje é a 29ª. Dessas 29, umas 23, 24 foram escolhidas ao vivo aqui. Eu escolhi algumas, como aqui, ó. Como eu fiz aquela explicação geral de como é que a PNL funciona, eu entendo que eu preciso especificar os filtros, senão fica muito jogado, né? Informação muito jogada. Ela funciona assim, assim, assim. Tá, mas o que é que são filtros?
como eles funcionam, para que eles funcionam especificamente, né? Para que funcionam esses filtros. E é isso. Chamaram o povo aí, chama o povo. Aviãozinho, chama o povo aí, chama. Deixa eu ativar aqui, vai que alguém tá falando coisas comigo já e eu não tô vendo, né? Porque, obviamente, eu desativei os comentários. Então, quem tá chegando aí, chama mais gente. Avião, chama o povo. E a gente vai conversar sobre isso. Chamamos em PNL isso de filtros de percepção. Filtros de percepção. Os filtros, se você lembrar aqui, antes dele está o sistema nervoso. Antes do sistema nervoso está o mundo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu adoro minha biblioteca. Vou dar um exemplo da minha biblioteca aqui. Ó. Essa biblioteca é uma realidade externa, tá? Qualquer coisa fora de você. Realidade interna são seus pensamentos, sentimentos, emoções, ok? Sentimento é uma coisa, emoção é outra, tá? A gente confunde. Então, a minha biblioteca aqui é uma realidade externa. Como é que eu sei que ela existe? Eu a capto pelo meu sistema visual. Claro, se eu for lá e tocar vai ser outro sistema, mas normalmente eu vou captar a existência da minha biblioteca pelo meu sistema visual, ok? Então, a biblioteca é a realidade externa. Captei, eu sei que ela existe, ela não fala comigo, não faz barulho, ela não tem cheiro, ela não tem gosto. Eu a capto pelo meu sistema visual, eu vi a biblioteca. Imediatamente eu filtro. Sabe o que significa a palavra imediatamente? Imediato, sem mediação. O que é uma mediação? Nós já vimos também que o nosso cérebro ele é didaticamente dividido em 3 partes. A parte da mediação, a parte da cognição, do pensamento, do julgamento, é o córtex pré-frontal. É a tampa do cérebro aqui. Isso aqui que julga. Porém, eu estou dizendo para você que os filtros têm atuação imediata, sem mediação. O que é que isso significa? Que eu capto a realidade externa através do sistema nervoso e sem mediação imediatamente ela passa pelos filtros. Eu não penso para filtrar. Ao contrário, eu filtro para pensar. Captei essa imagem, filtrei, depois dos meus filtros eu ativo o pré-frontal aqui e começo a pensar. Por acaso, bem aleatório, bem arbitrário para ser exato, eu escolhi os livros aqui, mas qualquer coisa fora de você é uma realidade externa. Pode ser uma pessoa, pode ser uma informação, de que tipo? Uma notícia, pode ser uma música, pode ser uma comida, um cheiro, um gosto, um lugar, ok? Você capta, filtra e depois avalia, depois você atribui características a isso. Então, vamos aqui, ó. Primeiro item que a gente tem aqui, não tem uma ordem, tá? Mas é só, tá escrito aí, eu vou fazer como está escrito. Omissão. O que é omissão? É a mesma coisa que em alguns manuais de PNL você vai encontrar como deleção. A teclinha delete do seu computador. Para que é que serve a teclinha delete? Para você apagar coisas. Não, isso aqui não quero. Isso aqui está errado, isso aqui não serve. O filtro de omissão, ele faz isso. Ele omite algumas informações. Eu vou passar os 3 aqui e depois a gente vai em exemplos práticos. O segundo item aqui não tem uma ordem hierárquica, tá? Apenas está escrito aí. O filtro de generalização, esse é o mais comum, né? Imagino eu seja o mais fácil de entender de imediato mesmo para quem não conhece PNL. Generalização é quando a gente coloca no mesmo pacote. Usa frases como todo mundo, sempre, ninguém, toda vez. E o item abaixo tem distorção. Esse aí é meio autoexplicativo. Então eu bati o olho na biblioteca, eu captei esses livros e eu filtrei, eu omiti, por exemplo, se o que chamou a minha atenção foram os livros, eu omiti que existem instantes aqui. Eu omiti. E quando eu posso transferir essa informação para alguém, eu omito que tem estante, eu omito que tem parede em cima e digo assim, a parede, nossa, na sala do Castilho a parede é forrada de livros. Não dá nem para ver a parede. Eu omiti a parede, eu omiti as estantes. Generalização é parecido, como eu falei agora, né? Só tem livro na sala dele. Só tem livro. Não tem mais nada. Distorção é, eu pego uma informação, eu tenho meu mapa de mundo, modo como eu vejo o mundo, e eu torço essa informação de modo que ela caiba no meu mapa.
Então, se eu gosto de PNL, eu vou dizer assim, ó, minha biblioteca está cheia de livros de PNL. Percebe como os filtros eles se entrelaçam? Quando eu digo que a minha biblioteca está cheia de livros de PNL, eu estou omitindo que há outros livros, eu estou generalizando, dizendo que só tem livro de PNL, e eu estou distorcendo, eu estou pegando a realidade externa e distorcendo de modo que ela caiba na minha representação interna. Tá entendendo isso? Novamente, isso é imediato, não é que eu penso para filtrar, eu filtro para pensar. A informação entra. Por exemplo, uma pessoa que não é afeita à leitura, não tá nem aí para livro, ela vem me visitar. Quando ela entra aqui na minha sala e olha isso, ela pode omitir que existem outras coisas na sala, como um computador, um notebook, aparelho de som, um violino. Eu tenho um violino, tá? Um violão. Ela pode omitir isso e dizer assim. Ela fixa só nos livros. Ela não gosta, ela olha e fala, credo. Ela generaliza. Só tem livro nessa casa, esse cara deve ser muito chato. Ela distorce que há livros bons. Ela não gosta de ler. Então, todos os livros para ela são chatos. Ela distorce. Tá entendendo? Então, qual é a utilidade prática disso na sua vida? Você faz isso. Vou falar pela terceira vez. O cérebro humano aprende por repetição ou por experiência significativa. Vou falar pela terceira vez. Não é que você pensa e filtra o que o capta. Você filtra e depois pensa. Se você lembrar, vamos botar aqui. Os filtros, eles estão antes do pensamento, que é a representação interna. Os filtros vão ajudar a construir, olha lá, o filtro está bem aí no meio, ó. Então olha só, lá na ponta esquerda, do lado, na pontinha, tem lá a realidade externa, qualquer coisa. Uma pessoa, uma informação, uma pessoa é uma informação, né? Uma pessoa, uma notícia, uma música, um som, um cheiro, um gosto, um evento, tá lá fora. Você captou pelo sistema nervoso. Primeiro você filtra e depois você cria uma representação interna, ou, em popular, um pensamento. Sabe como chamam os pensamentos da psicologia cognitivo-comportamental? Comportamento privado. Se olhar aqui a carinha aqui embaixo, tem a sequência, né? Representação interna, estado, fisiologia. Isso gera o comportamento, o que a gente faz. O que a gente faz vem lá do que a gente pensa, e o pensamento é chamado de comportamento privado. Então ficou claro aí para você, ó? Você captou uma informação do ambiente pelo seu sistema nervoso, filtra. Então, por isso que aqui dentro da nossa cabeça nunca tem uma realidade. Dentro da nossa cabeça aqui sempre terá uma representação. Aquela informação que foi captada, ela foi interpretada pelos filtros D, que a gente está vendo na live de hoje, né? Meu celular tá muito ruim, gente. Eu não enxergo a tela. Eu já não enxergo direito. O bonitão ainda resolveu. Então, ó, captamos a informação, omitimos detalhes dessa informação, tal coisa a gente não deu atenção, então é como se aquela coisa não existisse. Você vai numa festa com os amigos e curte, dança, bebe, etc e tal, e pá. No outro dia você senta para conversar sobre a festa. Nossa, que foi legal, né? Que isso, que aquilo, não sei o que, tá. E alguém fala, pô, você viu como fulano tava estranho? Você fala, fulano tava lá. Eu não vi. Como não viu? Ele tava lá, subiu na mesa. Não vi. Você omite isso por quê? Porque o seu filtro não mostrou aquele fulano para você. Não era importante pro seu filtro. Você generaliza a festa. Se você gostou da festa, você vai dizer que ela estava ótima. Toda ela, impecável, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Se você não gostou da festa, você vai falar que foi uma porcaria. Desde a hora que você chegou. Não, eu cheguei, eu já sabia que ia ser ruim. E você distorce a festa. Você faz com que ela caiba dentro do seu mapa de mundo, por exemplo. Você é uma pessoa festeira. Você convenceu um amigo aí com você. Ele não queria ir. Você convenceu o amigo aí lá. E aí, como você é festeiro, você vai pegar aquela experiência e dizer para ele que a próxima vai ser ainda melhor. Se a experiência foi ruim, tá? Seu amigo está dizendo para você,
Aquela festa foi uma porcaria, tinha gente chata, teve briga, música horrível. O que você vai fazer? Você vai omitir tudo isso que ele falou. Você vai distorcer assim, você vai pegar aqui e falar assim, mas a cerveja estava bem gelada, não estava? Tinha gente bonita lá pra ficar olhando, pra paquerar, não tinha? Vai omitir tudo de ruim que teve na festa, vai generalizar as partes boas e vai distorcer de modo que caiba no seu mapa de mundo, na sua representação. Tá fazendo sentido? Escreve aí pra mim, tô entendendo nada. Ó, cadê meus coraçãozinhos? Todo dia eu peço coraçãozinho, aí teque, os coraçãozinhos dá ânimo pro tio aqui. Eu acordei, tomei uma xicrana de café, né? Normalmente as pessoas tomam café e pá, a cafeína bate no sistema nervoso e pum, zoião de burca assim, ó, zóio de coruja, já dá aquela acordada, né? Manda coraçãozinho aí pra eu acordar. Apesar que eu não tô chegando na tela, se você já tá mandando, eu não tô vendo. Mas se você tá mandando, você sabe que tá mandando, é isso que importa, você sabe. Saber que tá fazendo esse agrado pro tio aqui. Uma troca. Eu te dou informação, você me dá coraçãozinho. Aí que troca boa. Ok? No seu dia a dia, na sua vida, você faz isso. Sabe por que você faz isso? Porque você é humano. Se alguém tá falando comigo, eu não tô... Ah, não, eu vou ver no outro monitor aqui, porque o celular tá... Pré-óbito, chama. Pré-óbito. Muito claro, teacher. Ok? Are you understanding everything? Did you understood? You understood everything I told you? Filters. São automáticos. Você não escolhe filtrar. Você não escolhe o que você capta. Já ouviu falar em free will? Não free will, a baleia. Free will. Já ouviu falar em livre-arbítrio? Então, pela neurociência não existe livre-arbítrio. Aqui a gente está mostrando na prática penelística que não existe também. Você não escolhe o que é que você vai prestar atenção. Você não escolhe o que você gosta. Você não escolhe. O seu filtro escolhe para você. Então o seu filtro diz, isso aqui não é importante, não preste atenção. O seu filtro diz assim, sempre volte aqui que sempre será bom. Ou jamais volte aqui porque nunca mais vai ser bom. E o seu filtro de distorção vai ajudar você a criar uma realidade virtual toda própria, toda sua. Eu gosto, quando eu falo sobre os filtros, de dar o exemplo do futebol. Futebol. Então, se eu for discutir futebol com você, eu vou dizer que o meu time é melhor que o seu. Na verdade, o meu time é melhor do mundo. Estou generalizando. Meu time é o melhor, meu time sempre ganha. Sempre. Aí você vai dizer assim, mas perdeu o campeonato passado. Então, eu omiti essa derrota. Eu disse que ele sempre ganha. Você fala, perdeu o campeonato passado. Eu omiti, ok? Você deu luz aí. Aí o que eu vou fazer para garantir a minha generalização? Eu vou distorcer. Eu vou dizer assim, perdeu porque foi roubado. Ou, perdeu porque estava focado no outro campeonato que era mais interessante. Perdeu porque quis. Entende isso? Abaixo desses filtros a gente já viu crenças. Tem uma live só sobre crenças. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. E quando a gente acredita em algo, aquilo foi construído pelos nossos filtros. E os nossos filtros existem para manter as nossas crenças. Então, se eu acredito que o meu político é o mais competente e honesto, eu estou omitindo todas as cagadas que ele já fez. Eu estou generalizando que ele é o melhor de todos os tempos. Ele é bom, ele é honesto, ele ama o povo, ele faz obras. E quando alguém aponta alguma escorregada dele, como diz a Folha de São Paulo, né? Alguma gafe. O cara pegou roubando com 50 milhões dentro do quarto, outro com dinheiro enfiado na cueca, enfiado no rabo. A Folha de São Paulo fala assim, político comete gafe e acumula dinheiro em casa. Gafe, tá? Então, se o meu político de estimação foi pego em algum crime ou qualquer coisa que vale, eu vou distorcer, eu vou dizer que aquilo foi armado, que as imagens foram feitas com realidade virtual, né? Não é inteligência artificial, não era ele, parecia, enfim. Entendeu? Quando você está apaixonado por alguém e vai descrever essa pessoa para um amigo seu, você omite as coisas ruins da pessoa, aquele nariz torto que ela tem, os dentes separados, ou que ela sei lá, ela é repetitiva, sabe a pessoa repetitiva que repete,
Tem gente que fala e repete, é repetitivo, isso que eu tô falando é repetitivo. Se eu omitisse, você generaliza as qualidades. A pessoa é bonita, a pessoa é inteligente, a pessoa tem alto astral, tem bom humor. E quando alguém aponta para você uma incongruência no seu discurso, você distorce. Não, mas aquele dia, é que aquele dia ela não dormiu bem. É que aquele dia ela teve um problema no serviço dela. Assim. Não, mas é que você que não entendeu, ela tem um humor britânico. Você que não entendeu a piada. Tá entendendo? Então, eu expliquei como é que isso funciona e agora eu estou contextualizando isso no dia a dia. PNL, gente, o nome da série de lives é PNL na prática. Estou fazendo teorias aqui. Quer teoria da PNL? Leia a Estrutura da Magia, o livro. O primeiro livro de PNL. É teórico. O Richard Bandler fala para não ler aquele livro. Ele escreveu o livro. Na verdade, aquele livro é a dissertação de mestrado dele em psicologia. Ele fala, esse livro é um verdadeiro soporífero. Se ele começa a ler, dá um som danado, porque é muito chato. É teórico pra caceta. Então pra que serve? Eu tenho ele aqui. Já mostrei, tem uma live só sobre livros de PNL. Pra que serve você ter um livro desses? É um livro histórico, ele mostra o nascimento da PNL, como é que o Richard pensava, qual era o contexto e para onde ele foi. Mas a PNL, tanto é que o Richard fala para você, leia os livros de trás para frente, leia o último livro lançado primeiro, leia o último lançado, depois leia o penúltimo, depois, porque eles são mais práticos. PNL é prática, tá? Isso aqui que a gente está discutindo hoje, só não acontece quando você está dormindo. Enquanto você está vivo, está acontecendo. Por quê? Porque o seu sistema nervoso, ele capta informação 24 horas, tá? Você está dormindo, está captando, só não está prestando atenção, você está dormindo. Quando você está acordado, você recebe impulsos. Sabe quantos? Já falei aqui, né? 11 bilhões de bits de informação por dia. Tem noção do que é 11 bilhões? Você tem o número 11. Quantidade de jogadores no time de futebol em campo. Você tem 11. 11 mil, você sabe o que é, né? 11 mil. Uma cidadezinha pequena do interior. 11 milhões. População de Portugal. 11 bilhões. A quantidade de informação que você recebe todos os dias. Agora, nessa live, você está recebendo uma quantidade cavalar de informação que você não está captando. Não necessariamente a informação também, mas não necessariamente a informação verbal e visual que eu estou passando para você. Você está recebendo um monte de informação que você não está captando. Você está recebendo a informação dos meus livros, você está recebendo a informação do ambiente onde eu estou. Talvez você esteja ouvindo o tic-tac de um relógio que está na parede atrás do celular. Talvez você esteja ouvindo o churrear do ventilador aqui, bem nível subliminar, mas você está captando. E para onde vão essas informações todas? Para o seu inconsciente, que vão criar o quê? Os seus comportamentos em última análise. Então saber como você funciona ajuda você a funcionar melhor. Saber que não é que a pessoa com a qual você está arguindo está mentindo para você, não é que ela seja teimosa, não é que... Sabe o que acontece? Ela tem um filtro diferente do seu. No filtro dela, ela omite informações que para você foram muito óbvias e são até importantes. Mas ela omite no filtro dela que não faz importância. Ela generaliza o contrário seu. Você generaliza, sei lá, cara. Você generaliza... O mundo é um lugar maravilhoso. Existem lugares belíssimos, existem pessoas espetaculares, existem experiências incríveis para se viver no mundo. Você está generalizando que o mundo é maravilhoso. O mundo, a sua cidade, o seu bairro, a sua rua. E quem tem um outro filtro vai dizer, pode dizer que o mundo é um lugar horrível. Que o mundo tem gente cruel, que o mundo tem terremoto, que o mundo tem tsunamis, que o mundo tem furacão e ciclone. Furacão é quando é na terra, ciclone é quando é em cima da água. E tudo isso é verdade. O mundo tem praga, o mundo tem doença. Se você generalizar para esse lado, se o seu filtro generaliza para esse lado, eu recomendo você fazer um realinhamento de filtro, porque você vai ser uma pessoa extremamente pessimista. E se você vê tudo de bom, poliana, tudo de bom, eu recomendo que você faça um realinhamento de filtro. Você vai quebrar muita cara, vai se decepcionar demais. Os extremos não são interessantes, não são inteligentes os extremos. Se o seu filtro de omissão está gerando prejuízo, você não está percebendo coisas que são importantes no seu trabalho, na sua vida, na relação. Muitas relações se deterioram, relações de todos os tipos, tá?
profissionais, pessoais, familiares, afetivas, se deterioram porque os filtros de omissão estão desalinhados. Você omite um monte de coisa que para outra pessoa é extremamente importante. E ela pode interpretar o seu comportamento como desdém, como desinteresse, como tô nem aí. É apenas o seu filtro de omissão que está ativado. Ok? E todos eles, né? Se você generaliza, as pessoas, normalmente generalizando, eu falei aqui no início, elas usam termos como todo mundo, sempre, ninguém, nunca. Então ela vai te dar uma informação, ela fala assim, todo mundo sabe que na PNL... Peraí. Todo mundo é muita gente. Pessoa que generaliza negativamente, ela diz assim, ninguém gosta de mim. Ninguém, nem sua mãe. Principalmente aquela velha bruxa lá que me batia quando eu era criança. Lá. Então, ó, quando a pessoa generaliza ninguém gosta de mim, ela está omitindo, por exemplo, a mãe, a esposa, o marido, filhos. Ela está omitindo. E quando você coloca-os na equação, ela distorce. Não, mas isso aí eles não contam. Minha mãe não conta. Como não conta? Você falou que ninguém... Eu adoro quando alguém diz assim pra mim, ai, ninguém me entende. Eu respondo, eu entendi. Eu entendi bem o que você diz. Então, como assim ninguém? E a distorção, quando o filtro de distorção está muito, muito ativado, ela está um passinho da mitomania. Sabe o que é mitomania? É um termo dado a pessoas que, como é que eu vou falar isso no jeito gentil? Que criam muitas realidades virtuais, pessoas que mentem muito, tá? Mitômano é o nome. Então, uma pessoa que distorce demais, o filtro de distorção está muito exacerbado, é assim, ela cria uma história, porque o filtro dela mostrou que é daquele jeito, e ela faz o que for preciso para que você acredite. Tem até um diálogozinho que assim, o sujeito é pego em flagrante adultério, e ele diz assim, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Que ele vai usar o filtro de distorção no talo. O Jô Soares falava isso, ele dizia assim, se eu for flagrado com uma pessoa no quarto, na cama, se eu estiver de meias, eu explico. Se for pegar os dois pelados na cama, não tem explicação, não tem explicação. Mas ele brincava dizendo, se me pegar de meia, eu explico. Ou seja, vai omitir que todo o restante do corpo está desnudo, vai generalizar qualquer explicação que ele der, né? A gente estava só conversando, está muito calor, não sei o que lá, e vai distorcer de modo que essa realidade que ele criou caiba dentro do mapa de quem o está arguindo. Entende isso? Faz sentido para você? Fala comigo aí, fala comigo que eu tenho um outro monitor para ler as suas respostas. Você está entendendo? Você está com dúvida? Qual desses 3 filtros aí você acha que usa com mais frequência? Omissão, distorção ou generalização? Omissão é deixar coisas para fora. Quando você descreve uma situação, você a faz e alguém lembra você, tal coisa, faltou não sei o que, faltou não sei o que, faltou não sei o que. Você é muito generalizador, você usa esses termos, todo mundo, sempre, ninguém, nunca. Os homens são assim assado, as mulheres são. Só podia ser brasileiro, né? Como se todo brasileiro fizesse qualquer coisa aí. É comum esse filtro da generalidade, todos os filtros são comuns, né? Mas, por exemplo, numa competição esportiva, uma Olimpíada, um atleta até então desconhecido para a imensa maioria do público, ganha lá uma competição, eventualmente ganha uma medalha. E ele é, daqui de onde eu moro, ele é aqui do Ceará. E ele é especificamente de uma cidade chamada, sei lá, Ipu. Ele nasceu em Ipu, ele nasceu no Ceará, ele nasceu no Brasil. E ele vai lá e ganha uma medalha. Aí, nós generalizamos, dizendo assim, nós ganhamos mais uma medalha de ouro. Peraí, compadre, ganhamos quem? Brasileiros em geral. Os cearenses em especial vão dizer, nós do Ceará somos assim mesmo, nós somos bicho brabo. Como se quem está dizendo eles tivesse ganho medalha. E os ipuenses, os conterrâneos dele, vão dizer assim, só podia ser de Ipu. Generalizando, dizendo assim, só podia ser daqui, porque só aqui dá coisas boas desse jeito. Tá entendendo como é normal isso? E a generalização, ela não transmite uma informação precisa.
Quando quem é mais jovem há mais tempo aí, acompanhou Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna ganhava uma corrida, o brasileiro médio, assim, na média em geral, se sentia mais orgulhoso. Por quê? Porque o Ayrton era brasileiro. E o sujeito que nunca dirigiu nenhum carrinho de supermercado, ele se sentia um pouco campeão do mundo também. Porque um brasileiro venceu. Um brasileiro que morava na Suíça, que corria com um carro inglês, com motor japonês, com pneus italianos, numa equipe com mecânicos búlgaros, mas o brasileiro daqui achava. Numa discussão de futebol, principalmente com um argentino, vai? Argentino vai dizer, Maradona é mais grande que Pelé. Futebol argentino é muito melhor que brasileiro. O que você fala? Nós temos 5 estrelas. Nós quem, cara pálida? Nós brasileiros. Muita gente que está aqui nessa live não é nem nascido quando o Brasil... A maioria não era nascido quando ganhou a primeira estrela, em 1958. Muita gente aqui não era nascido quando ganhou a segunda estrela, em 1962. Poucas pessoas eram nascidas quando ganhou a terceira estrela, em 1970. Algumas eram nascidas quando ganhou a quarta estrela, em 1994. Eu penso que todos aqui já eram nascidos quando ganhou a quinta estrela, em 2002. Mas bate no peito e fala, eu sou pentacampeão. Por que você é pentacampeão? Você jogou alguma delas? Você não jogou nenhuma, né? Tá. Eu acho estranho o próprio jogador dizer que é penta. O sujeito, por exemplo, ele não ganhou a Copa de 58, ele não ganhou a de 58, ele não ganhou a de 70, não ganhou a de 94, 58 e 62. Ele jogou só a última e ganhou e é penta. Ele não é penta, penta é a seleção, ele não. Ele ganhou uma Copa, penta ele ganha 5. Mas a gente usa esse termo, a gente generaliza, e aí entra outras questões que a gente discute numa outra live, que é do pertencimento, de fazer parte, né? Bom, se um brasileiro ganhou, então eu também sou um pouco vencedor. E quando tem coisa ruim, quando alguém fracassa, a gente omite. Por exemplo, vamos ficar ainda no campo da Fórmula 1, né? Quando o Ayrton ganhava, o brasileiro era... lembrei até de uma musiquinha da Copa de 70, A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Olha a generalização brava aí, com o brasileiro qualquer um. Então quando o Ayrton Senna ganhava corridas e campeonatos, eu sou brasileiro, eu também sou um pouco campeão. Omitindo que você nunca dirigiu um carrinho de Autorama, generalizando, porque ele ganhou, então você também ganhou, e distorcendo de modo que nós somos não sei o que lá. Quando o Rubens Barrichello perdia uma corrida, aí você omitia que você também é brasileiro. Você generalizava que ele sempre perde. Até hoje virou meme, virou piada, né? Faz, sei lá, 10, 15, 20 anos que ele não corre mais de Fórmula 1, ele continua vencendo na Fórmula Stock Car, tá em parceria com o filho dele agora. Imagina a realização para esse sujeito, ele corre na mesma equipe, ele e o filho revezam o carro, tem os 2 carros da mesma equipe. Então você omite que ele é um multicampeão, generaliza as derrotas, vira piada, vira meme, e distorce, quando ele vence, distorce, não, mas aquela corrida não valeu, mas também ganhou, o que adianta ganhar uma corrida e não ganhar o campeonato? O que adianta, ok? Todos nós passamos. Quando eu comecei a atender com PNL, com hipnose, quem não gostava de mim, acredite, existem pessoas que não gostam de mim. Se você não tem hater é porque você não existe. Pessoas diziam assim, você não pode atender porque você não é psicólogo. Generalizando aqui, né? Aí tá bom, então vou fazer psicologia. Quando eu aqui ó, agora eu posso atender, eu sou psicólogo. Aí a pessoa vinha assim, distorcendo. Mas você fez na Universidade Federal? Se eu falo não, ela fala então não vale. Ela omite a certificação e fala então não vale. Se eu falo que sim, ela distorce ainda, mas você tem mestrado? Se eu falo que sim, ela distorce, mas você tem doutorado? Você é doutor? Quando eu falo sou, ela ainda distorce, mas por qual, mesma coisa, né? Por qual universidade? Aí quando eu falo, ela genera, fala, mas essa aí qualquer um, né? Entende? A gente tem as nossas verdades, e quando elas são conflitadas, a gente lança a mão, em especial da distorção. Eu perguntei aqui quais filtros são mais comuns para você, né? Desculpa, a Daiane falou generalização e distorção.
A Lulu falou time da generalização. Mas Lulu, você sempre é da generalização? Você nunca foi do outros filtros? Estou brincando usando um exemplo aqui, como é que a gente generaliza e nem percebe, tá? É tão natural para nós que a gente fala, mas todo mundo fala assim. Ah, ninguém vai ficar sem entender porque eu tô... Todo mundo, ninguém. Eu sempre falo assim, as pessoas sempre. E outros termos, tá? Que levam a esse... Eu assustei agora com o negócio aqui. Que levam a essas conclusões, ok? Então, o mais importante, quem está entrando agora, assista desde o começo. Vai ficar salvo por alguns dias aqui no Instagram. Depois elas vão todas para o YouTube por mais alguns dias e depois exclusivamente na Castflix, a minha plataforma de vídeos. Principal, se você está chegando agora, ou você já assistiu boa parte, ou desde o começo, não importa. Principal é você entender que os filtros, eles são imediatos, você não pensa sobre eles, eles simplesmente, pum, filtram a realidade para você. Você capta a realidade, primeiro ela é filtrada, depois você elabora pensamentos e juízos de valores acerca dela. Acerca dela foi bonitinho, eu gostei. Acerca dela. Isso é um cacófato, né? Acerca dessa realidade. Você capta a realidade sem que você faça nada. É a sua biologia quem faz isso. Capta a realidade através do seu sistema nervoso. Depois os seus filtros de percepção vão gerar para você uma interpretação da realidade. Então, você não pensa para filtrar o que você viu. Você filtra e isso vai gerar o seu pensamento acerca daquilo. Por isso as pessoas pensam diferente, porque os filtros de percepção delas são diferentes. Aqui a gente está vendo 3 elementos, tem muito mais. Outros a gente só viu crenças. Tem uma live inteira sobre crenças. Então se acredita em algo, qualquer coisa. Isso é bom, isso é ruim, isso vai dar certo, isso nunca vai dar certo, etc e tal. Percebe aqui, ó, já dei aqui uma dica de crença já com filtro junto. Ó. E essas coisas nunca dão certo. Opa, nunca é generalização. Se deu certo uma outra vez, eu omito isso. Por quê? Porque eu acredito que nunca vai dar certo. E se alguém mostrar pra mim que já deu certo, eu distorço. Foi um acaso, foi sorte. Ou foi azar, né? Se deu errado. Ok? Então temos as nossas crenças. Temos também crenças, valores, decisões, memórias e metaprogramas. Tudo isso são filtros. E aqui a gente está vendo a parte de cima da coluninha de filtros. Eu captei uma informação, que eu vi uma pessoa fazer algo. Eu ouvi uma informação verbal, etc. Alguém contou. Aquilo penetrou aqui pelo meu canal auditivo. Ou eu vi uma cena, uma coisa. Ontem eu fui para uma reunião à noite e quando saí, estava chovendo, é perto aqui, eu viria andando, mas estava chovendo muito forte, eu chamei um Uber. Enquanto eu estava chamando o Uber e olhando o mapa onde é que ele estava, começou uma briga na minha frente, a 10 metros de distância. O carro foi parar, o sujeito foi atravessar e aí um achou que o outro tinha que parar. O motorista achou que o pedestre tinha que esperar ele passar e o pedestre achou que e eles começaram uma discussão e teve tapa no capô do carro, fez muito barulho no tapa no capô do carro, né? Eu comecei a gravar aquilo porque se ocorre alguma coisa mais grave, eu seria uma testemunha ocular, estava na minha frente, não daria para eu... E o que ia acontecer depois quando eu fosse contar a história? Eu ia omitir alguma coisa, eu ia generalizar alguma coisa, eu ia distorcer alguma coisa. Por quê? Porque eu sou mentiroso, teimoso ou sei lá o quê? Não, porque eu sou humano e eu tenho filtros igual a você. Felizmente não ocorreu nada além de impropérios. Tua mãe é homem, coisas assim. Terminou a briga, eu apaguei o vídeo porque não serviria de nada para mim. Então, esses filtros, eles são automáticos, tá? Automáticos. Tudo aquilo que você pensa foi filtrado. Você captou informações recentes ou pretéritas, elas já estão ali fixadas no seu hipocampo, especificamente na região de memória consolidada, você tem aquela experiência já, e de acordo com, memória é um dos filtros, tá? Com o evento, dispara uma memória que vai levar você a pensar tal e tal coisa, ok? Se você quer saber mais sobre isso, eu recomendo um livro que chama Comporte-se aqui no Brasil. Em Portugal, o meu é de Portugal, chama Comportamento, de Robert Sapolsky. Você está vendo no Insta, tem aqui nos meus destaques, dicas de livros. Portugal chama Comportamento e depois saiu a edição brasileira chama
comporte-se. É um neurocientista, um brilhante Robert Sapolsky, ele explica isso. É desafiador você ler aquilo e falar, caramba, eu não escolho as coisas. Não, você não escolhe. Você não escolhe não. E ele mostra como as escolhas são feitas 1 segundo antes, 1 hora antes, 1 dia antes, 1 semana antes, 1 mês antes, 1 ano antes, 10 anos antes. Como assim? Falei, ó, houve um evento ontem na minha frente e eu escolhi abrir a câmera e gravar aquilo. E se alguém pergunta por que eu fiz aquilo, eu vou dizer, eu fiz porque eu quis. Não foi porque eu quis. Foi porque a minha história de vida me levou a fazer aquilo. Esse ímpeto pode ter surgido em mim na barriga da minha mãe. 58 anos atrás. Eu tenho 57, né? Então eu estava um pouquinho antes dentro da barriga dela. Lá, minha mãe pode ter passado por algum evento e aquilo foi registrado em mim, que me disse, entre aspas, quando acontecer isso, faça aquilo. Proteja-se, preserve-se. Quando eu estava gravando ali que podia ter acontecido alguma coisa, eu estava me preservando. De quê? De sei lá, cara. Acontece alguma tragédia ali entre eles, eu sei lá, eu estava perto, eu podia ser acusado de ser cúmplice, ser parceiro de um dos dois. Eu poderia ser atingido por alguma coisa, porque um dos dois podia achar que eu estava com... O A podia achar que eu estava com o B e vice-versa, e arremessar alguma coisa em mim, me atacar, sei lá. Então os comportamentos, ele tem uma origem nos nossos filtros. Entre os filtros está a memória. Falaremos sobre isso no outra live, tá bom? Hoje terminar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho outra reunião. Todos os dias às 8 horas, ao vivo aqui no Instagram, temos live sobre PNL na prática. Essa é de número 29. Você está vendo aqui no Insta? Deixa eu tirar isso aqui para eu dar tchau para você bem grandão. Parar de compartilhar. Se você está vendo aqui no Insta, tem as lives passadas, ainda estão aqui, depois elas vão para o YouTube. Se você está vendo gravado no YouTube, tem algumas lives aqui, depois elas vão exclusivamente para a minha plataforma Castflix. Você está vendo no Insta, quer saber o que é Castflix? Clica no link na bio, tem lá direto para Castflix. Você está vendo aqui no YouTube, tem aqui na descrição do vídeo um link para você conhecer também, ok? Curte e compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Logo menos tem mais, todo dia, praticamente todos os dias tem lives de PNL. Está no Insta? Se inscreve no canal. Clica no inscrever-se, ativa o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo, todo dia tem. Logo menos tem mais, amanhã. Se você está no Insta, daqui a pouquinho tem story, reels, essas coisas todas. Aqui no Insta amanhã tem vídeo. Bom dia pra você.